Seleção brasileira vive um dos piores momentos da história. E se você pelo menos acompanha um pouco de futebol, ou pelo menos um pouco de notícias, ficou sabendo aí, né, que ontem nós tivemos jogo entre Brasil e Venezuela válido aí pelas eliminatórias da Copa do Mundo, onde o Brasil acabou empatando em 1-1. Um jogo que foi bem ruim por parte da seleção brasileira, apesar de ter tido o domínio da grande maioria aí do jogo. Porém, também outra coisa que acabou marcando essa partida foi o Vinícius Júnior ter errado um pênalti, onde obviamente ele foi muito criticado. Mas no vídeo de hoje eu não quero falar nem somente sobre o jogo de ontem, que foi muito ruim, não. Mas eu quero falar de um modo geral do que tem acontecido com a seleção brasileira e, óbvio, tem afastado cada vez mais os torcedores da seleção brasileira. Salve, salve meu povo, seja aí, cara, muito bem-vindo para mais um vídeo. E é o seguinte, senhoras e senhores, cara, se a gente olhar para nossa seleção brasileira numa forma histórica, o Brasil é um país onde ele conquistou muitos títulos, tanto Copa do Mundo, somos o maior, 5, né, pentacampeões aí do mundo. Temos também diversos títulos, onde é Copa das Confederações, Copa América, enfim, cara, a seleção brasileira, obviamente, é a seleção aí mais respeitada da história. Porém que nos últimos anos, infelizmente, a gente tem dado uma baixa muito grande, chegando em Copas do Mundo e perdendo o prestígio, como por exemplo a de 2014 aqui dentro de casa, onde nós tomamos 7-1. Como também um exemplo a de 2018, onde a gente perdeu para uma das melhores gerações da Bélgica, mas que ainda assim a seleção no papel era muito melhor. E o que falar da de 2022, onde nós perdemos para uma Croácia que tinha um time muito mais velho em idade ali, onde o Brasil poderia ter ganhado facilmente, mas acabou deixando empatar no finalzinho do jogo. E onde também nós tivemos uma péssima decisão de pênalti, onde nós caímos mais uma vez. E agora olhando para o palco da de 2026, onde a gente está com uma nova geração, uma nova reformulação dentro da seleção brasileira, a gente percebe uma seleção que tem muitos talentos, tem nomes como Vinícius Júnior, como Rafinha, como Gabriel Martinelli, dentre outros jogadores que estão na atual seleção e que também podem ser convocados, nomes extraordinários, mas que muitas vezes dentro da seleção acaba não rendendo nem um pouco do esperado. E um dos principais nomes que quando a gente se fala nisso vem à mente de todos nós é o do Vinícius, que óbvio é um dos melhores jogadores do mundo hoje. E cara, infelizmente na seleção nunca rendeu nem metade do esperado. E esse vídeo não é somente uma crítica por parte dos jogadores, mas é algo que a gente pode ver dentro da nossa CBF, cara. Eu particularmente amo demais a seleção brasileira. Pode ter jogo, eu já falei isso aqui, já tem desde que eu criei esse canal eu falo. No Brasil pode jogar contra, sei lá, cara, o Guarani, num amistoso que eu vou assistir a seleção. Pode jogar ali contra o Uberaba que eu vou querer assistir. Pode jogar contra a Finlândia que eu vou querer assistir. Enfim, sempre que a seleção joga eu tenho um amor muito grande pela seleção brasileira. Mas que infelizmente, cara, a seleção brasileira de anos pra cá tem sofrido uma desmoralização muito grande no futebol. E muito disso tem a ver com decisões internas tomadas dentro da CBF. Começando pelo presidente atual, que, cara, nem é do mundo do futebol, é um cara que é empresário, beleza, mas que não entende de futebol. E isso, cara, é muito nítido, rapaziada. Ele não é um cara que é do mundo da bola. Então, assim, acaba tomando muitas decisões que, cara, não tem nada a ver, que não vão valorizar o nosso futebol, muito pelo contrário. Vocês se lembram de decisões, na verdade, que foram tomadas anos atrás, onde o Brasil vendeu muitos jogos para que ganhasse muito dinheiro e não jogou contra seleções fortes, só jogava contra seleções fracas. E isso também foi, obviamente, muito ruim para nós, porque se a gente sempre jogasse com as seleções mais fortes, a gente veria também como está o nosso futebol para uma Copa do Mundo. Mas não, os amistosos sempre eram contra seleções fracas, visando lucro de dinheiro. Olhando para a parte técnica também, cara, muito se fala na mídia de que há sim uma forma ali que o técnico ele não escolhe 100% quem ele quer, mas que por parte de patrocinadores há uma interferência. Se é verdade, eu não sei, já não posso falar. Mas a grande verdade é que a gente vê muitas vezes jogadores que eu acho que não fazem muito sentido estarem sendo convocados. A gente vê, por exemplo, na última partida o Dorival, cara, colocou só pontas para jogar.
Você não tinha um meia de criação ali. E olha, cara, o Matheus Pereira do Cruzeiro é um ótimo meia de criação. Por que que não foi pro jogo? Por que que não estava na seleção num jogo? Não faz sentido nenhum só colocar em pontas. Eu vejo o Gabriel Martinelli, que é um ponta muito bom, por exemplo, mas que não tem quase nenhuma oportunidade dentro da seleção. E eu fico de cara com isso. Sendo bem sincero, eu acho que está na hora sim do Dorival já pegar descendo, e não é nada contra o Dorival. Eu mesmo, quando ele estava ali no São Paulo, falei, velho, eu acho que se o Dorival for para a seleção vai ser muito bom. Defendi algumas vezes ele, mas eu não sei se ainda está na hora. A gente falta ele pouco menos de 2 anos para uma Copa do Mundo e o Brasil não está nada pronto. Uma seleção dessa, na verdade, é perigoso cair nas oitavas e olha lá, cara. Sendo bem sincero, a nossa seleção não está pronta para uma Copa do Mundo, está bem longe. E aquela frase que o Dorival falou fica ainda mais feia a cada dia e envelhece muito mal. Onde ele falou, o Brasil vai estar na próxima decisão, podem me cobrar. Muito ruim, envelheceu muito mal. Eu não tenho dúvidas disso. E podem esperar que nós estaremos na decisão da Copa do Mundo. Podem me cobrar. Mas pra gente finalizar, cara, e o que eu quero ressaltar aqui mais uma vez é que por conta de muitas decisões que foram tomadas, tanto da CBF como do presidente, enfim, parte de ouvir muitos patrocinadores, tudo isso envolveu de uma forma muito ruim a seleção e perde e desvaloriza cada vez mais a nossa seleção brasileira. A grande verdade é que se antes nós tínhamos uma seleção que era muito forte e temida, hoje a gente está com uma seleção que está parecendo cada vez mais fraca e menos temida, muito mais virando chacota para o mundo. Infelizmente essa é a verdade. Quando as pessoas falavam isso e eu era mais novo, eu não acreditava. Eu falava, não, isso aí é papo. Cara, hoje olhando para a seleção atual, e não é querendo desmerecer nenhum jogador, não, mas eu vejo uma seleção muito mais devagar, de verdade, infelizmente. Eu acho que é nítido, né, por parte de todos os torcedores e fãs de futebol. Mas isso não tem sido demonstrado não somente dentro de campo, mas até fora de campo. Peças importantes a gente tem, agora resta saber se a culpa são dos jogadores, e eu acho que nem tudo é dos jogadores, mas eu acho que é muito mais interno e que afeta dentro de campo e precisa ser resolvido imediatamente. Eu acho que tá na hora de pararem de olhar para isso aqui só, para a parte de lucro, para a parte do que vende e começar a olhar para o futebol, porque cara, se a seleção tiver futebol para ganhar campeonatos como a Copa América, como as Olimpíadas, como a própria Copa do Mundo, que é o auge da seleção, brother, lucro pode ter certeza que é o que mais vai ter. Mas precisa colocar alguém com capacidade dentro da CBF, tanto para presidir a CBF, como dirigentes esportivos, como um técnico que vai pensar e vai ter de fato ali o controle de falar, eu quero fulano, ciclano, beltrano para jogar e eu vou dar confiança para esse time. Comenta a tua opinião, a minha é essa. Tamo junto, que Jesus te abençoe e você possa ter uma grande semana. Beijão, é nóis e falou, rapaziada.